rosa está raiando, breve o rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Saudamos nossos amados e preciosos ouvintes, no nome de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a cada um nesse momento que está sintonizados conosco, está nos ouvindo. Que a graça de Deus seja com cada um, você papai, mamãe, vovô, a vovó, jovens, crianças, que todos possam ser abençoados nesse momento enquanto você ouve a palavra de Deus. O meu desejo, minha oração é que possa acontecer na sua vida, nesse momento, o mesmo que aconteceu com os discípulos ali em Lucas 24, 45, quando Jesus abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Que você possa também ter o entendimento aberto, que a palavra possa descer no profundo do teu coração e que você possa ser grandemente abençoado por Deus em mais essa oportunidade. Nós queremos falar nessa meditação de hoje, queremos falar sobre um assunto, queremos falar sobre profeta. A escritura que vamos ler para fazer uma base para aquilo que vamos falar encontra-se em Mateus 17, verso 10. Antes da leitura, nós vamos ouvir um maravilhoso hino. Ministério lindo e maravilhoso é o do profeta, pois a sua voz é a voz de Deus falando com o homem. Pois certamente o Senhor Jeová não fará nada sem ter revelado o seu segredo para o profeta. Então ele vem e traz a mensagem para o seu dia, e na sua voz ali está o assim diz o Senhor. Mesmo sabendo que a maioria não vai aceitar, mas tem alguns que tomam aquilo com muito amor. Quando o povo dorme, o profeta ora. Quando o povo canta, o profeta chora, pois ele busca a vontade de Deus, o que o Senhor quer. Quando ele fala, o povo murmura, porque não aceita
da maneira de Deus. Mas se o povo morrer sem ser avisado, sangue das suas mãos o Senhor requer. Profeta fugir no ventre do peixe, terás que passar. Mas se ele assumir, vai levar um povo à obediência. O seu ministério é mostrar ao homem o caminho certo, e que não se pode conquistar a Deus pela inteligência. O profeta de Deus é descomprometido do sistema do homem, porque Deus tem compromisso somente com sua palavra. E quando ele vem e prega a mensagem com muita unção, o povo rejeita e fica agarrado na sua tradição. Quando o povo dorme, o profeta ora. Quando o povo canta, o profeta chora, pois ele busca a vontade de Deus, que o Senhor quer. E quando ele fala, o povo murmura, porque não aceita a maneira de Deus. Mas se o povo morrer sem ser avisado, sangue das suas mãos o Senhor requer. Deus nunca manda juízo ao homem sem antes avisar. Mateus 17, verso 10, a Bíblia nos diz assim, a partir do verso 10, Mateus 17, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem, então, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, amado ouvinte, quero chamar sua atenção para esse assunto de grande importância para nós nesse dia. Esse assunto que vamos discorrer nessa oportunidade quando vamos falar sobre profeta. Eu sei que em nossos dias é normal, é comum as pessoas dizerem, nessa igreja também tem profeta, aqui também tem profeta de Deus. Nós não podemos confundir um dom de profecia com o ministério de um profeta. É duas coisas bem diferentes. Um nasceu para ser um profeta, assim como Jeremias. A Bíblia nos diz, Deus dizendo em sua palavra que mesmo desde lá do ventre de sua mãe, Deus já o tinha dado por profeta às nações, então ele nasceu para aquele ministério. Assim como Isaías, Elias, Eliseu, havia um propósito naquelas vidas, assim como João Batista, é alguém que nasceu para isso, havia um propósito. Agora,
o dom de profecia é essa grande confusão em nossos dias. É quando, por exemplo, um dia eu estava em determinado lugar nessa nação, no Brasil, em um estado, e ali falando sobre profeta com um pastor, ele me ouviu o que eu tinha para dizer, e aí eu perguntei: o senhor entendeu esse assunto sobre profeta? Ele disse: sim, eu entendi que todos nós somos profetas nesse dia. Ele não entendeu nada. Amado ouvinte, nós temos que dar atenção à palavra de Deus, não ler ela como a gente lê um jornal aí do ano passado, de 5 anos atrás, uma revista, um jornal de anos atrás. Não tem importância nenhuma para o dia. Devemos ler a palavra de Deus como sendo a palavra de Deus, examinando e abrindo nosso coração, dizendo: Senhor, ensina-me, abra meu entendimento, eu quero compreender, eu quero ir além da letra, eu quero ter o Espírito, aqui, algo por trás da letra que entre em minha vida, que possa estar alojado no meu coração, na minha alma, fazendo morada. Eu quero receber a Tua palavra, mas com entendimento, sabendo, Senhor, não simplesmente ficando com aquilo que alguém diz porque diz, resolveu dizer, e então eu aprendi daquela maneira, e agora aquilo está determinado que eu tenho que andar daquela maneira. Quando muitas das vezes não passa de uma tradição, de uma igreja, um ensino errado. Mas quando falamos de profeta, então não podemos confundir quem nasceu para esse ministério e aquele que Deus dá um presente, um dom de entregar uma profecia. E uma pessoa que recebe o dom de profecia, nós sabemos que há os dons dados por Deus: falar língua estranha, interpretação de línguas, discernimento, cura divina, e tantos, são, creio que 9 dons. Deus poderá te dar um desses dons. Um fala em língua, o outro interpreta, pode que a pessoa mesmo tenha o dom de falar e interpretar. Mas enfim, o dom de entregar profecias. Deus pode usar uma pessoa hoje para entregar um recado para alguém e nunca mais usar. Então ela não é um profeta. Não, a pessoa não é profeta. Ela recebeu algo de Deus que foi para aquele momento. Pode que Deus siga usando. De tempo em tempo, Deus deseja entregar um recado para alguém. Então ele tem, entre o seu povo, na igreja, ele tem aquela que recebeu esse dom de entregar uma profecia. Mas é um dom, é um presente que Deus te deu. Assim como o dom de língua estranha, o dom de interpretação de línguas. Eu creio em todos os dons, creio em ser cheio do Espírito Santo, creio em falar língua estranha, creio em tudo, porque é bíblico, está na palavra. Mas eu quero que o ouvinte entenda a diferença entre alguém que nasceu com o dom de profeta, ministério de profeta, e então aquele que recebe um dom de entregar profecias. E aqui nós estamos falando agora, voltando à nossa escritura, Mateus 17:10, Jesus está reunido com os discípulos, e então eles perguntam para Jesus por que os escribas, aqueles que escreviam naquele tempo, por que eles diziam que era necessário que Elias viesse primeiro. E eles estavam se referindo à escritura de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6.
quando ali a Escritura, findando aos últimos versículos que encerram ali o Velho Testamento. Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, e encerra o Velho Testamento. E ali está dizendo: eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Se o ouvinte desejar abrir a sua Bíblia e conferir essa escritura, seria muito bom, muito apropriado. Então, a Bíblia diz: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Qual que é o grande e terrível dia do Senhor? É o mesmo dia, um dia que é grande e terrível. Grande, maravilhoso, para aquele que estava preparado e foi no arrebatamento, e um terrível dia para aquele que ficou, para a grande tribulação. Antes desse dia, da vinda de Jesus Cristo, haveria um profeta na qualidade de Elias. Agora, veja bem, verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, vírgula. Esse é um ministério, um profeta. Agora, outro. E o coração dos filhos aos pais. Para quê? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, amado ouvinte, aqui o Velho Testamento encerra mostrando que futuramente haveria 2 profetas na qualidade de Elias pregando. Um antes da primeira vinda de Jesus Cristo e outro antes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O nome do homem aqui não está dizendo, mas está dizendo que esse ministério estaria sobre um homem. Alguém teria essa qualidade de ministério. E Deus se agradou tanto do ministério de Elias lá do Monte Carmelo, aquele do desafiou os profetas ali de Acabe e Jezabel, reparou o altar e então o fogo desceu. Então Deus se agradou tanto daquele ministério que usou aquele ministério em porção dobrada sobre Eliseu. Então veja, o nome do homem Eliseu, o ministério que ele exerceu, o ministério de Elias em porção dobrada. Agora nós vamos ver que há um homem, antes da primeira vinda de Jesus Cristo, seu nome João Batista, mas o ministério sobre ele, o ministério de Elias. Mesmo ministério, mesma característica. Então agora em Mateus 17:10, os discípulos perguntam para Jesus por que há uma escritura que diz que antes deveria vir um Elias. Ora, Jesus agora já está em cena, os discípulos estão vendo a qualidade do seu ministério, e então eles perguntam, mas há uma escritura que diz que antes deveria vir um Elias. Olha a resposta de Jesus agora em Mateus 17:11. Ele vai responder a respeito daqueles 2 Elias lá de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Lá falava de 2, Jesus responde sobre os 2. E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro. Olha só, virá tempo futuro, apontando para frente. Falando aqui da sua segunda vinda. A primeira vez ele veio para redimir, para morrer na cruz do Calvário. A segunda, para vir buscar os seus e levar no arrebatamento. E aqui ele está respondendo agora, primeiro, sobre a segunda vinda, quando ele voltará num desses dias. Estamos aguardando a sua vinda. Em verdade, um profeta na qualidade de Elias virá primeiro
e a sua mensagem, a sua pregação restaurará todas as coisas. Agora ele vai responder a respeito do outro. Mas digo-vos que Elias já veio, apontou para trás, tempo passado, já veio. E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele lhes falara de João Batista, que tinha acabado de vir. Já tinham cortado seu pescoço por causa da sua pregação. Mas qual era o nome desse homem? João Batista. A Bíblia diz que antes da vinda dele teria uma mensagem. Não dizia virá João Batista, mas sim dizia que teria aquela voz do que clama no deserto. Uma mensagem dura naqueles dias, trazendo uma mensagem de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir. E então eles entenderam, então João Batista era o Elias. E as pessoas, os religiosos, falharam em reconhecer o seu ministério, em observar a qualidade do seu ministério, que era o mesmo de Elias, de Eliseu, que estava sobre esse homem. Mas agora ainda temos que ver quando Jesus aponta para o futuro e diz que virá. Ele apontou um que veio e outro que virá, tempo futuro. Aquele que tinha acabado de vir, então nós vimos que era João Batista, preparando a vinda, o caminho, a chegada, apresentando ele, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora nós vamos ver se o ouvinte ainda ficou com alguma dúvida a respeito de João Batista ser o Elias que veio antes do Messias, antes de Jesus Cristo. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia ou anote aí a escritura e depois você vai conferir em Lucas capítulo 1 e verso 17, a Bíblia falando sobre o ministério de João Batista. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então João Batista ia diante do Senhor, antes da vinda de Jesus Cristo, do Messias. Ele pregava no espírito e virtude de Elias. Então, amado ouvinte, veja que lá em Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, diz que o primeiro converteria o coração dos pais aos filhos, e foi o que ele fez. O coração dos pais, da lei para os filhos na graça. João Batista, ele está em uma junção de tempo entre Velho e Novo Testamento, nesse entroncamento, nessa junção. E o seu ministério, então, era converter, trazer a fé dos pais da lei para os filhos, agora, os filhos da graça, trazendo da lei para a graça, dos pais aos filhos. Mas ele não teve o ministério de trazer dos filhos aos pais. Era dos pais da lei aos filhos da graça. E ele não foi um profeta restaurador, porque o restaurar é trazer de volta ao original. E João Batista não restaurou nada. Se ele fosse restaurar, o que é que ele iria restaurar? A lei. Teria que restaurar a lei que havia tido. Mas era trazendo para a graça e não restaurando a lei.
Agora viria antes, então, do arrebatamento, antes do grande e terrível dia do Senhor, um profeta na qualidade de Elias, e então esse teria uma mensagem de restauração. Agora sim, restaurando tudo aquilo que foi deixado para trás. Cada reformador, cada cabo solto que foi deixado pelo caminho, viria um profeta com uma mensagem de restauração. Restaurando todas as coisas, levando a fé dos filhos, nós, eu e você, de volta a nossa fé aos pais ali da igreja primitiva, nossos pais apostólicos, Paulo, Pedro, João, Tiago, Maria. Dos pais aos filhos foi o ministério de João Batista, trazendo da lei para a graça. Dos filhos aos pais é agora um profeta que vem com uma mensagem nesse tempo. Então, amado ouvinte, levando a nossa fé de volta à fé apostólica, a fé da igreja primitiva, mesmo batismo, mesma ceia, mesma doutrina, tudo aquilo que tinha ali nos dias da igreja primitiva. Agora nós vemos em Atos capítulo 3, a partir do verso 19, nós vamos ver aqui a palavra de Deus nos dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que os céus contenham até os tempos da restauração de tudo. Veja bem, os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então haveria um tempo de uma restauração e Jesus não viria antes dessa mensagem, porque ele mesmo disse em Mateus 17:11, que antes da sua vinda agora no arrebatamento, antes do grande e terrível dia do Senhor, viria uma mensagem de restauração. Aí nós vamos ver em Tessalonicenses 4,16, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Esse é o processo do arrebatamento. Um alarido, uma mensagem chamando um povo para a palavra, restaurando a fé desse povo de acordo com a palavra, tirando as pessoas ali do mundo do engano e também do engano religioso, as tradições religiosas, a Babilônia, a confusão religiosa do nosso dia, restaurando a fé de um povo de volta à palavra. E também veremos em Apocalipse 10:7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, a sua mensagem, ali se cumprirá todo o segredo de Deus. Amado ouvinte, essa mensagem que você está ouvindo através dessa programação, Deus já enviou esse profeta, essa mensagem está ecoando os quatro cantos da terra e golpeando o coração da semente eleita. Se deseja saber mais a respeito do ministério desse profeta, podemos lhe enviar esse material gratuito. Simplesmente faça contato conosco. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.